Nós estamos aqui com o professor Marcos José Barbieri Ferreira. Ele é professor doutor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, fundador e coordenador do Laboratório de Estudos das Indústrias Aeroespaciais e de Defesa da Unicamp. Especialista nesse tema de indústrias aeroespaciais e de defesa, eu agradeço a sua participação, Marcos, para a gente tratar sobre a situação e o cenário da Embraer atualmente. Muito obrigada. Eu que agradeço do convite, pela oportunidade, é uma honra poder estar aqui com vocês. Obrigada. Marcos, quando saíram as primeiras notícias relacionadas a esse acordo de joint venture da Embraer com a Boeing, você escreveu alguns artigos criticando essa negociação. Eu gostaria que você falasse quais são essas críticas sobre essa ideia inicial deste acordo com a Boeing. Tá, esse é um ponto muito caro para mim, né? Tive a oportunidade de me posicionar contrário a esse acordo. Vou começar pelo primeiro ponto, né? Não é uma joint venture e não seria uma joint venture, né? A joint venture, ela parte de um pressuposto que eu tenho duas empresas que se mantêm independentes e criam uma terceira empresa. Nesse caso daí, não seria isso. Na realidade, o que estava ocorrendo? Era uma operação onde a Embraer estava transferindo para a Boeing a unidade de aviação comercial dela. Só que não é apenas uma parte, ou digamos um pedaço da Embraer que está sendo transferido para a Boeing. Ela estava transferindo para a Boeing a sua principal unidade, o seu principal negócio. Só para nós termos uma ideia, se eu fizer um balanço mais ou menos dos últimos 10 anos antes da operação, a operação ela foi anunciada em 2018, né, no final de 2017, 18, começo de 18, essa operação há 10 anos antes, no período anterior a 10 anos, a aviação comercial da Embraer ela representava em torno de 55%, quase 60% da receita da empresa. E, além disso, ela representava cerca de 90% do lucro da empresa. Então, eu estava transferindo para a empresa, para uma outra empresa, seja ela qual fosse, mais de 60% da minha receita e mais, ou aproximadamente 90% do lucro. Então, o que eu estava transferindo era o coração. E não é, além disso, eu estava transferindo o quê? As principais unidades produtivas, as principais fábricas, os principais centros de pesquisa estavam sendo transferidos para a Boeing. Para agravar mais, qual o outro ponto? A Embraer, desde a origem dela, desde que ela foi criada em 69, ela foi criada como uma empresa dual, uma empresa integrada. Ela começou fabricando aviões militares e civis em conjunto. Nos primeiros galpões lá, de um lado estava fabricando o Bandeirante, do outro lado Chavante, e ela sempre operou como uma empresa dual. Como é o padrão, em grande parte, de concorrência dessa indústria em âmbito internacional. Isto é, elas operam em âmbito militar e em âmbito comercial, por você ganhar escala e para a experiência de digamos, principalmente para as inovações no setor militar, que geralmente é mais demandante de inovações, essas inovações são transferidas para a área comercial, por sua vez, onde eu gero maior receita. Então, normalmente, é essa operação que eu tenho. A Boeing é assim, a Airbus é assim, os principais concorrentes. Então, essa operação, ela levaria o quê? Uma cisão da empresa. Não só eu tiraria a maior parte, mas não era uma parte que operava de maneira independente ou separada. Ela operava de maneira conjunta, integrada, com sinergia, desde que... Então, o que começou a ser promovido dentro dessa estratégia? Uma estratégia o quê? De cisão da empresa. A Embraer ela começou a ser seccionada. Inclusive, chegou a ser seccionada, podemos até discutir um pouco mais. Mas, por sorte, não usar a palavra correta, por sorte pelo fato de que a Boeing é uma empresa que estava apresentando deficiências técnicas, já era claro para todos, para os especialistas que elas vinham apresentando, mas não imaginávamos que as deficiências técnicas e operacionais da Boeing eram tão graves, a ponto que levaram 2 acidentes aéreos, paralisou a produção do seu principal produto, e isso inviabilizou a empresa. A Boeing hoje é uma empresa falimentar. Ela só não vai à falência pela importância que ela tem para a economia americana, seja como uma empresa de alta tecnologia, de produtos militares. Obviamente, usa-se a expressão too big to fail, né? No caso digamos,
da Boeing é too big and too important to fail. Quer dizer, ela é muito importante, muito grande para falir. O governo americano não vai deixar. Ora, no caso brasileiro, nós pegamos a nossa própria empresa, que era mais importante, né? E vamos discutir um pouquinho sobre isso. Eu estava desmontando. Então, desde o começo, isso, como eu venho estudando a operação, obviamente eu me posicionei contrário a esse tipo de operação. Quando a gente menciona a Boeing e a Embraer, também para conhecimento geral, muitas pessoas acreditam que poderiam ser concorrência, né? Só que são duas empresas que, apesar de serem fabricantes de aeronaves, elas atendem a segmentos diferentes de avião, né? Uma, no caso, jatos executivos, militar, com uma produção de aviões comerciais, mas aviões comerciais aí com menos assentos, né? E a Boeing já mais o lado forte dela nessa na produção de aviões comerciais maiores, né? O que foi vendido na época, né, desse acordo, dessa negociação, era a possibilidade de aliar essas duas tecnologias. Então, o que você coloca seria que a Embraer não ganharia com este acordo? Qual foi a questão? Se eu estou colocando que esse acordo era tão, digamos, ruim, o que levou qual foi o argumento? Eu não vou considerar as teorias conspiratórias, o que eu tenho, mas qual foi o argumento que foi colocado? É claro que existe um interesse geopolítico por trás e outros elementos, mas o argumento que foi colocado era o seguinte: a principal concorrente no momento, né, da Embraer era a empresa canadense Bombardier, que operava nessa faixa que nós chamamos de aviões de até 150 assentos. E a Bombardier havia vendido um negócio, que era uma operação, não era nem a operação comercial inteira dela, ela fez uma joint venture na época, ela lá realmente era uma joint venture, depois vendeu, que era um negócio de um avião do modelo que chamava C-Series, que era um avião recém-lançado, que na verdade era uma tentativa da Bombardier recuperar a concorrência que ela havia perdido para a Boeing ao longo dos últimos anos. Desde 2004, a Embraer passa a Bombardier, e a Bombardier ela se perde em projetos, ela fica atrasada em projetos, ela procura lançar um projeto inovador, caríssimo, que é o projeto C-Series, e ela fica, digamos, com esse projeto muito caro, um projeto até tecnologicamente avançado, mas era um projeto muito caro, ela teve recursos grandes e ela não tinha como lançar esse projeto. O que ela fez? A Bombardier se aliou à Airbus para fazer esse projeto. O que foi colocado era, olha, se a minha principal concorrente, a Bombardier, se aliou à Airbus, eu necessariamente vou precisar me aliar a quem? A outra concorrente, a Boeing. Seria vantajoso uma parceria, etc? Olha, uma parcerias no setor aeronáutico são muito bem-vindas. A Embraer fez parcerias ao longo da história dela. E eventualmente, naquela época que não imaginávamos que a Boeing estava numa situação de tantas deficiências técnicas como apresentou, se imaginava que essa parceria seria vantajosa, poderia ter uma parceria vantajosa com a Boeing, se houvesse uma parceria, o que nunca foi uma parceria. Então, em nome de eu salvar a Embraer, então eu vou salvar a Embraer, olha, eu preciso fazer uma parceria. Só que essa parceria, que não era uma parceria, ela ia levar o quê? Era uma aquisição. Eu ia desmontar a minha empresa. Quer dizer, qual seria o resultado se essa parceria, entre aspas, tivesse ocorrido? Hoje, a Embraer, como nós conhecemos, uma empresa integrada, uma empresa que atua em diversos segmentos com alta competitividade, essa empresa não existiria mais. Ela teria sido cindida e desmontada. Mas e como é que faz, então, para que a Embraer possa enfrentar a Bombardier / Airbus nessa situação? Procurando parcerias com outras empresas. Parcerias que preservem a Embraer, que preservem a integridade da Embraer, que preservem a competência que ela tem, que é uma competência em área de engenharia e desenvolvimento invejável em âmbito internacional. Para você ter uma ideia, em 14 anos, a Embraer lançou 14 projetos de aeronaves diferentes, em segmentos diferentes, dentro do preço e dentro do prazo proposto. Nenhuma outra empresa fez isso em aeronáutica. Então, a competência que ela tem de engenharia é muito grande para ela poder depois negociar. E não em nome, olha, em nome de eu salvar a Embraer, eu vou entregar a Embraer.
Eu vou desmontar a Embraer e entregar a principal parte dela para uma outra empresa, fosse quem fosse, e o que eu restaria aqui seria inviabilizado. Então, esse que foi o grande argumento, foi grande, digamos, premissa que foi colocada. Quer dizer, eu preciso de um acordo, qualquer acordo. Só que esse qualquer acordo levava a um desmonte da empresa, levava a uma destruição da Embraer, pelo menos da Embraer como nós conhecemos. Ia sobrar alguma outra coisa aí, muito inferior e sem capacitação de desenvolvimento. E aí eu gostaria de entrar, então, nessa questão da segregação, né? O balanço divulgado recentemente, agora, do segundo trimestre do ano, ele indica que os prejuízos com o fracasso dessa negociação foram ainda maiores do que os impactos da pandemia. Tem estudos analisando, até porque esses números não são tão claros, né? Tem que fazer aí uma somatória de valores aí que saem no balanço, mas os prejuízos que decorrentes desse não acordo, né? E também dessa segregação e as despesas gastas desde o ano passado e este ano com isso foram muito altas, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão da segregação, que já introduziu o impacto da pandemia na fabricante brasileira. Qual era a lógica do acordo, como eu falei? Qual que era a lógica? Era uma aquisição. A Boeing ia adquirir os negócios da aviação comercial da Embraer, que, por sua vez, era a principal parte da Embraer. Eram as principais estruturas, as principais unidades de uma empresa que operava e nasceu integrada. Então, o que eu precisava fazer? O primeiro ponto que nessa operação precisava fazer era uma desintegração, ou uma cisão da empresa, transformar em duas empresas. Duas empresas com CNPJs diferentes, com estruturas diferentes, independentes uma da outra. Isso foi feito. O que não foi feito foi transferir uma dessas unidades, a aviação comercial, eu não transferi para a Boeing. Mas essa cisão foi efetuada. E essa cisão leva a um custo muito alto. E quando eu falo custo, eu não estou falando só de custo financeiro. Nós vamos começar com os custos financeiros. Você teve que investir em novos sites. Ou, por exemplo, se eu tinha um laboratório, uma estrutura administrativa única, eu precisei construir outra estrutura administrativa separada, eu precisei ampliar investimentos em outros sites industriais, eu precisei duplicar capacidades que antes eram unificadas, elas precisaram ser duplicadas. Então, isso gerou um custo, pelo menos só contabilmente colocado, claramente já está assim, acima de 500 milhões de reais, isso contabilmente, né? Só que além dos custos, digamos, financeiros, esses custos tangíveis que nós podemos examinar, que foram colocados, nós também temos custos que não são tangíveis. E eu colocaria outros dois tipos de custo. Um é o custo operacional. Porque como ela era uma empresa que operava integrada, eram grupos, equipes integradas, únicas, e foram desmembradas, foram separadas, foram segregadas, inclusive separadas fisicamente, isso leva a uma perda de operacionalidade da empresa. A empresa que operava conjuntamente, ela ia ser transformada, digamos, em duas empresas, e uma delas transferida para a Boeing. Eu quebro essa sinergia, eu quebro essa operacionalidade. Então, tem esse custo operacional. Equipes que operavam em conjunto. Estou dizendo, olha, parte da equipe agora vai ficar no que é Boeing, outra parte vai ficar no que é Embraer. Isso, com certeza, deve ter gerado diversos conflitos, problemas, desintegração dessas equipes, né? Problemas gerenciais e operacionais muito sérios. Além disso, você tem um problema estratégico, que como a estratégia da Embraer era se dividir em duas, entregar a sua principal parte para a Boeing, ela passa a não olhar para o futuro. Ela passa a não investir em projetos futuros. Ela fica o quê? Paralisada por conta dessa operação. Até porque ela ia, digamos, como a Embraer que nós conhecemos, ela ia deixar de existir. Então, ela passa a não investir em novos projetos, em novas perspectivas. Então, há uma paralisia. Então, nós temos três custos. Um custo financeiro, um custo operacional e um custo estratégico dessa estratégia equivocada, que agora está aparecendo. Por que eu estou aparecendo? Porque agora eu vou ter que reintegrar, porque é óbvio, essa é a questão. Quer dizer, não chegamos na pior parte, que era o quê? A transferência do controle, porque daí seria realmente o fim da Embraer como nós conhecemos, como uma empresa integrada, competitiva,
um global player em âmbito internacional. Ela não deixou de existir, mas pelo fato de ela ter caminhado pela essa estratégia equivocada, esses custos, ela vai ter que agora tomar novamente custos. Ela vai ter que ter custos financeiros para reintegrar, custos operacionais para reintegrar, perda de tempo, que é uma questão estratégica. Então, ela tem um custo muito grande. Isso não bastasse de ser exatamente no momento em que ela está enfrentando, ela, como todo o planeta, estamos enfrentando o quê? A crise da pandemia. Uma crise que está se abatendo particularmente sobre o setor aeronáutico, o setor aeronáutico comercial em particular, uma crise sem precedentes desde o pós-guerra. Nunca teve uma crise no setor aeronáutico, principalmente aeronáutico comercial, da proporção e na temporalidade, num prazo longo, como esse que nós estamos tendo agora. Então, ela está com uma somatória de desafios. Ela tem o desafio de se reintegrar e se recuperar por conta de uma estratégia equivocada, junto de uma situação de pandemia. Então, ela está com um duplo desafio dentro desse momento. As companhias de aviação comercial claramente estão sofrendo o pior resultado com as consequências da pandemia, uma vez que não está tendo voos, né, basicamente por isso. Mas as fabricantes, elas atendem outro cronograma, né? Eu imagino que quase que a totalidade das vendas da Embraer deste ano já tinham sido fechadas no ano passado e em anos anteriores, e como o próprio nome diz, são entregas, né? Eles falam, a Embraer realizou tantas entregas, né? Porque são contratos já fechados ano passado ou anos anteriores. Você acredita que o pior da pandemia ainda pode impactar nos próximos meses, anos, na Embraer? Quando nós imaginamos a pandemia, né, nós temos dois segmentos. O segmento, digamos, das companhias que operam as aeronaves, as companhias aéreas, como nós chamamos, setor de transporte, e as fabricantes de aeronaves, né? Esse impacto, primeiramente, ele impacta de maneira muito aguda o setor de companhias aéreas. Até porque as companhias aéreas operam, digamos, com uma receita com um giro de muito curto prazo, né? Elas basicamente recebem a receita a partir das passagens aéreas que elas vendem, compram os combustíveis, os alimentos, pagam os funcionários, pagam o leasing das aeronaves, que praticamente todas as aeronaves operam com leasing, então ela opera numa operação digamos, de ciclo de rotação muito rápida, né? Um ciclo financeiro muito curto. Então, o impacto sobre as companhias aéreas é brutal, né? É sem precedentes. O que nós verificamos? Um grande número de empresas falindo, ou entrando em recuperação judicial para procurar não falir, ou alguns casos já sendo estatizados, o Estado percebendo, dada a gravidade da situação em alguns países e a importância que essas companhias têm, já estão estatizando, muitas delas eram antigamente empresas estatais que estão sendo reestatizadas, e as outras que estão aí, digamos, no mínimo buscando recursos financeiros junto ao governo, junto ao mercado financeiro para poder superar essa crise. Independente da estratégia que elas adotem, etc., uma estratégia como a todas elas, reduzir os custos. Elas vão precisar reduzir. As que não faliram vão ter que operar com custos menores, com capacidade menor, pelo menos para enfrentar esse período de pandemia. Desativando aeronaves, demitindo funcionários, procurando. E é o que eu falo, muitas vezes as companhias aéreas elas estão tendo prejuízo voando, né, porque elas passam a voar com menos passageiro. Então, muitas vezes, para ela, compensa deixar o avião parado e não voar, do que voar com pouco passageiro, que isso leva o que? Ampliar o prejuízo dela. Não paga o custo o que ela recebe de passagens, em poucas passagens aéreas que ela vende, não paga o custo dos funcionários, manutenção, leasing, etc. Nesse sentido, essas companhias aéreas, elas vão procurar o quê? Ou cancelar encomendas em geral, ou postergar as encomendas. Pelo menos no primeiro passo tentam postergar, e pode ser que no segundo passo isso leve a um cancelamento das encomendas. O setor fabricante de aeronaves, ele opera numa outra lógica financeira, isto é, numa lógica de mais longo prazo. São uma lógica que ele recebe encomendas ao longo prazo, que eles chamam de backlog, um conjunto de encomendas que a empresa tem
para longo prazo, para poder fazer e para poder produzir um dos aviões integrando. Então, o impacto existe, sim, é menor, é menor. Mas o impacto passa a ser também bastante elevado, não chega a ser na proporção das companhias aéreas, mas o impacto muito elevado. E as empresas procuram ajustar. No caso, por exemplo, só para comparar um pouquinho, no caso, por exemplo, da Embraer, em 2019, no primeiro semestre, isto é, nos 2 trimestres, ela entregou 73 aeronaves e faturou 8,5 bilhões de reais. Este primeiro semestre, ela entregou 31 aeronaves e faturou 5,6 bilhões de reais, segundo os dados da própria empresa. Então, eu tenho uma queda de 73 aeronaves de entrega para 31. Se eu calcular só o último trimestre, no ano passado ela entregou 51 aeronaves e esse ano ela entregou 17 aeronaves. Então, obviamente, está tendo uma postergação. Acredito que o impacto sobre as fabricantes de aeronaves será um impacto mais longo, não será um impacto só imediato, é um impacto que as empresas vão ter que se reajustar ao longo prazo e isso vai impactar as fabricantes de aeronaves. E existe um impacto, além desse impacto agudo, digamos, da pandemia, que nós esperemos que com vacinas e remédios isso possa, digamos, num prazo médio ser equacionado, todos estamos torcendo, mas eu também tenho um impacto estrutural. Onde que está o impacto estrutural? Quando eu verifico, por exemplo, os passageiros, as pessoas que voam de aeronaves, eu posso, de maneira grosso modo, dividir em quê? O passageiro de turismo e o passageiro de negócios. Né? O que nós estamos verificando com essa pandemia? Uma grande utilização das chamadas tecnologias da informação, exatamente essa como nós estamos utilizando. Então, muitas pessoas que antes se deslocavam, empresários, executivos, professores, participação de seminários, participação de congressos, reuniões presenciais, vendas, isso grande parte está sendo feito hoje através da tecnologia da informação, que deve, inclusive, por conta da própria pandemia, se reestruturar e avançar. E isso vai ter um impacto de médio e longo prazo também sobre a aviação. Porque esses passageiros, digamos, uma parcela desses passageiros de negócio não vão voltar mais. Né? Não vai ter mais justificativa para uma empresa pagar o deslocamento de um funcionário se ele passou um ano e meio, resolvendo as vendas ou participando de reuniões de maneira online. O que leva a ter, o que vai levar a uma empresa, ou uma universidade, ou um governo a pagar um funcionário ou um executivo para que ele se desloque para uma atividade presencial, se ela pode ser substituída por uma atividade remota. Então, também vou ter um impacto também, provavelmente, no longo prazo, sobre as companhias aéreas. Então, elas também estão numa situação de dificuldade, buscando suportes do governo em todos os locais do mundo. Não é o caso da Embraer. É um impacto geral sobre toda a indústria. Falando na questão do suporte estatal, né? Bom, recentemente a Embraer ela obteve aí um financiamento do BNDES, mas que não foi de todo uma ajuda estatal. Parte desse financiamento foi um estímulo, inclusive, de bancos privados. Só que quando a gente olha 10 anos atrás, 20 anos atrás, Marcos, a gente verifica que a Embraer, ela já privatizada, ela contava com muitos aportes e investimentos do governo, né? Pelo PAC, né, pelo Programa de Instrumento do Crescimento, pela aquisição da FAB, né, das Forças Armadas, de aeronaves militares, havia um estímulo muito forte na aviação e na Embraer. Você acredita que isso foi deixado um pouco de lado, essa questão dos investimentos públicos? Vamos lá. O setor aeronáutico, indústria aeronáutica, ele nasce, cresce e se fortalece com apoio estatal, em qualquer lugar do mundo. Não existe indústria aeronáutica sem apoio do Estado. A primeira grande venda dos irmãos Wright foi para o exército americano. Já começa aí. E assim continua. Então, ele é um setor que ele necessita de diversos instrumentos de suporte. Se a empresa é privada ou estatal, isso em alguns casos são detalhes. O que importa é a maneira com que esse apoio estatal é dado. Né? O caso brasileiro é um exemplo
né? E é um exemplo muito bem sucedido de como é que uma política de suporte estatal, de uma política industrial muito bem elaborada ao longo do tempo, que foi se alterando, foi se modificando e foi avançando, pôde fornecer um suporte para o desenvolvimento da indústria aeronáutica, no caso, centrada numa empresa Embraer. Inclusive, ela estar centrada, a indústria aeronáutica brasileira estar, digamos, na figura da Embraer e ela ser confundida com a Embraer, isso é o resultado de uma própria política do governo que concentrou, desde do final dos anos 60 até hoje, toda a política nessa empresa. Então, isso é um resultado, né? Esse resultado começa mesmo antes da própria Embraer. Ele começa lá atrás, no final da década de 40, anos 50, quando o oficial da Força Aérea Brasileira, Casimiro Montenegro, cria o CTA, o ITA, a área de desenvolvimento, e a partir dessa própria área de desenvolvimento, dos engenheiros que estão lá, criam a Embraer. E a Embraer surge como empresa estatal. Precisava criar, o governo foi lá e criou a empresa. É uma questão pragmática. O que precisa ser feito? Produzir avião. Alguém vai produzir esse avião? Não. Então o Estado produz. É uma visão pragmática que nós tínhamos em políticas econômicas e que, infelizmente, o Brasil perdeu, mas os outros países não têm perdido. Em 94, ela foi privatizada. Mas privatizada não significa que ela deixou de ter o suporte ao apoio estatal. Então, principalmente vendas de aeronaves comerciais, passam a ter um suporte grande de financiamento e de equalização de juros, o que é importante. Isto é, os juros cobrados no Brasil tem que ser equalizado com o juro cobrado internacionalmente, senão eu não vendo uma aeronave. Uma aeronave você não vende à vista, você vende financiada. Então, você precisa equalizar a taxa de juros. Isso daí é feito o quê? Através de política, foi em grande parte feito através de política pública. Encomendas militares, não é só comprar o avião, mas é pedir para desenvolver um avião. Por favor, vá lá e desenvolva esse avião. Eu mantenho a área de engenharia, de desenvolvimento. O exemplo agora, recém-lançado, do KC-390, esse avião de transporte militar, que é uma excelência em aeronave, em âmbito mundial, em tecnologia, que é feito o quê? Uma encomenda da Força Aérea Brasileira, que comprou o projeto. Inclusive, a Força Aérea Brasileira é dona do projeto, né? Então, é um suporte público, encomenda, depois as próprias encomendas de aeronaves militares, centros de pesquisa, laboratórios, financiamentos. Então, você tem, nesse momento de crise, o que ocorre, não só no Brasil, mas em outros países? Uma necessidade o quê? De um suporte maior, para que você possa superar essa crise. Num momento, quando você está numa situação, digamos, de bonança, num momento de expansão da economia, claro que a necessidade de suporte do Estado passa a ser menor. Você passa a ter, inclusive para financiamento, você passa a ter recursos públicos. Então, fica muito claro. Se você analisar o suporte do BNDES, a venda da Embraer, em momentos de crescimento e expansão, ele se reduz. Por quê? Ela passa a obter recursos privados. Em momentos de crise, ela precisa voltar a ter recursos do BNDES. Agora, não só recursos financeiros, ela passou a ter um aporte do BNDES, uma parte, como você colocou, com recursos privados, mais capitaneado pelo BNDES. Só que precisa de mais suporte, né? Isso daí não são suportes. Para enfrentar essa crise daqui, nessa proporção, vão ter que se utilizar outros instrumentos, né? Quais instrumentos? Vai depender de quanto for a crise. Vai depender de qual o impacto que essa crise vai ter que se aumentar o uso desses instrumentos. Por exemplo, encomendas públicas de aeronaves militares. Algumas delas serem antecipadas, essas encomendas, para o quê? Você manter. Ampliar encomendas de aeronaves militares. Novos projetos de aeronaves militares que o governo coloque para manter principalmente o que? A área de engenharia. Você manter a área de engenharia. Suporte à venda. Financiamento a capital. Suporte tecnológico. Compra de projetos tecnológicos, que nós chamamos de projetos demonstradores de tecnologia. Pode ser feito de outra maneira que eu possa utilizar. E mesmo um aporte na empresa, onde eu passaria a ter uma estatização parcial, se fosse necessária, até majoritária do capital, se houver necessidade. Então, depende dos instrumentos. Eu acho que mais do que o que é importante é como é que eu vou preservar a empresa, como é que eu vou preservar a tecnologia, como é que eu vou preservar a empresa. Quais instrumentos eu vou utilizar vão sendo utilizados. Não se deve partir a priori de se definir a favor ou contra a utilização de qualquer um desses instrumentos.
Nesse receio, você acredita que nesse receio, nesse medo que a Embraer se encontra hoje de perder competitividade, tem relação também com essa falta com essa defasagem de investimentos públicos, e aí justificaria as razões para ela buscar parcerias privadas, como buscou nesse acordo do ano passado, e como ainda se mostra interessada em buscar daqui para frente? Olha, essa pergunta é interessante, e ela é bastante importante pelo seguinte coisa. A Embraer, como qualquer outra fabricante de aeronaves do mundo, ela vai precisar do suporte público. E ela teve, se nós analisarmos ao longo da história, de 50 anos de história, ela teve esse suporte público. Ela conseguiu, em alguns momentos mais, ela teve suporte maior, o Estado tinha mais condições de oferecer suporte, em alguns momentos menos, né? Isso não contrapõe a necessidade de parcerias estratégicas com outras empresas, que também ela sempre fez. Ela mesmo recebeu suporte público e fez parceria estratégica. Muitas vezes essas parcerias passam por um suporte público, muitas vezes um acordo de um governo com outro. Por exemplo, na década de 80, o acordo do governo brasileiro com o governo italiano para desenvolver um avião de caça tático, que era o avião de caça MX, pelos dois países. Então, um avião que foi financiado pela Força Aérea Brasileira e financiado pela Força Aérea Italiana. E foi muito importante o desenvolvimento tecnológico desse avião para a capacitação da Embraer, por exemplo, em tecnologia jato, etc. Então, é importante que o Estado brasileiro, né, ele continue fornecendo e ofereça esses recursos daqui. Caso contrário, como qualquer outra fabricante de aeronaves do mundo, vai passar a ter dificuldades, vai passar a ter problemas sérios. Você mencionou o cargueiro, né, o KC-390, 390, né? 390. Foi um projeto bastante longo, né? Um projeto que gerou aí milhares de empregos e estimulou bastante essa área da defesa, né? A área militar da Embraer. Exatamente. O exemplo do KC-390 é um exemplo muito bem colocado, porque ele é um exemplo de uma política de aquisição pública bem elaborada e bem sucedida. É um projeto de aquisição pública onde a Força Aérea Brasileira ela especificou quais as características que ela precisava de uma aeronave, ela colocou os recursos para a aquisição dessa aeronave e desde que essa aeronave estivesse pronta, ela garantiu o quê? Que ela realizaria a compra dessa aeronave, inclusive o suporte para que ela seja vendida ou poder ser exportada para outros países, né? Então, essa é a questão da importância da política pública, né? Da importância de uma compra pública bem realizada. Ela é investida, na hora que foram colocados os recursos em reais, alguma coisa em torno de 5 bilhões de reais, nesse projeto, até mais, depende do câmbio, né? Eu tenho que verificar qual o câmbio da época para poder fazer a conta certa, mas vamos colocar, foi um recurso bastante vultuoso colocado nesse projeto em tecnologia. Não é a compra é a segunda parte que ela fez agora, ela adquiriu, fez a encomenda de 28 aeronaves. Mas na primeira parte, ela colocou o quê? Recursos para comprar o projeto, né? Então, isso demonstra, de um lado, uma visão estratégica da Força Aérea Brasileira, que ao invés de comprar uma aeronave pronta, ela vem, olha, eu vou comprar o projeto no Brasil para que uma empresa brasileira desenvolva essa aeronave e produza, e assim eu vou ter autonomia tecnológica para a operação dessa aeronave. Inclusive, ela sendo dona do projeto, quando essa aeronave for exportada, ela vai receber uma parcela, Força Aérea Brasileira, por ser dona do projeto, recebe uma parcela, claro, uma parcela pequena, mas recebe. Então, mostra essa visão estratégica, que favorece o desenvolvimento da Embraer, geração de empregos de alta qualificação e exportações, né? Elas foram vendidas ao governo, unidades para a Força Aérea Portuguesa, a primeira exportação, né? E foi uma das maiores exportações na área militar que o Brasil realizou ao longo da história, só com 5 aeronaves vendidas, uma aeronave que tem um mercado aí de perspectiva que ela possa, esse mercado, ocupar um mercado de centenas de aeronaves. Então, existe uma perspectiva muito boa de que isso gere alta tecnologia, empregos de alta qualificação, divisas para o país num setor de alta tecnologia, né? Não estamos exportando apenas produtos de baixo valor agregado, mas um produto de altíssimo valor agregado. Então, passa a ser um elemento de grande importância
utilização da política pública nesse sentido. Marcos, acho que para concluir, quais que seriam as saídas para a Embraer daqui para frente para se recuperar economicamente? Você falou bastante dessa questão do segmento militar, né, dos investimentos públicos. A gente poderia falar também de aviação comercial regional, de pequenas rotas. Qual é o caminho daqui para frente que a Embraer poderia tomar para se recuperar dessa crise? Quando nós olhamos o mercado, o impacto da pandemia, ele é um impacto, isso mostrado não só pelo censo, mas também pelos dados da IATA, ele é um impacto muito maior nos voos de maior duração, nos voos longos. Então, os chamados voos internacionais, voos transcontinentais, voos de longa distância, foram mais impactados que os voos domésticos, os voos de menor distância, ou inclusive voos regionais que tiveram impactos menores, né? Nesse sentido, a Embraer ela passa a ter algumas vantagens, né? Primeira vantagem, ela opera num segmento de até 150, de aeronave de até 150 assentos, né? E o segmento superior ao dela, acima de 150 assentos, que vai até em torno de 250 assentos, é um segmento onde eu concentro uma grande quantidade da demanda, uma quantidade de demanda muito grande. Então, por conta de uma possível redução da demanda estrutural que eu tenha, a médio e longo prazo, muito possivelmente companhias aéreas vão passar a querer manter essas rotas que elas estão operando, só que para poder ter lucratividade com aeronaves menores. Então, existe uma perspectiva de que esse segmento abaixo de 150 assentos, de aeronaves 150 assentos, você tenha uma demanda considerável por essas aeronaves. Além disso, existe uma perspectiva, pelo menos a Embraer anunciou, a interesse em voltar para os jatos turbohélices, então, voltar para um segmento que ela já atuou até os anos 90, ela era uma das líderes de mercado em turbohélice, de ela voltar a atuar. É um segmento que basicamente hoje tem poucas empresas no mundo que fabricam aeronaves em geral ultrapassadas, e ela rapidamente ela poderia descer, digamos, um segmento abaixo e voltar a produzir aviões turbohélices. Existe também uma expectativa de que esse mercado regional possa se ampliar. Além disso, existe um outro elemento. Quer dizer, além do segmento comercial, que, digamos, pode preservar, a Embraer tem outros segmentos, né? Ela tem o segmento de jatos executivos, que não foram tão impactados com a crise, e possivelmente, por conta até da pandemia, a médio prazo, tem uma recuperação muito boa. E o segmento militar, que não depende, a demanda não depende da pandemia, depende de políticas públicas, seja do Brasil ou do Brasil incentivar as exportações desse segmento. Então, ela tem uma estrutura diversificada. E, além disso, ainda dentro da área de defesa, ela atua em outros segmentos que não de aeronaves. Então, ela atua fabricando radares, entrou no segmento de satélite, sistemas integrados. Recentemente, inclusive, numa joint venture, aí sim, joint venture, com a empresa alemã para produzir as fragatas novas para a Marinha do Brasil. Então, essa diversificação, quer dizer, a Embraer não é uma fabricante de aviões. A Embraer é um conglomerado aeroespacial de defesa. É isso que ela, assim como o Airbus é um conglomerado aeroespacial de defesa, assim como a Boeing é um conglomerado aeroespacial de defesa, e outras empresas, a Mitsubishi, outras grandes empresas do mundo, elas operam como, esse é o padrão de concorrência, operar como um conglomerado. E esse conglomerado, por serem operações diversificadas, você tem, em momento de crise numa determinada área, você procurar compensar com outros segmentos. E era exatamente essa operação com a Boeing que levaria exatamente o quê? Ao desmonte desse conglomerado. Então, por isso, o risco que ela escapou dessa operação, senão ela, obviamente, levaria ao fim da empresa como nós conhecemos hoje. Muito obrigada, Marcos, por todas as explicações, os esclarecimentos. Foi uma verdadeira aula. Muito obrigada por participar. Eu agradeço da oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês. Me coloco à disposição.